Esse aqui é um resumo do que a gente viu até agora sobre os polinômios interpoladores de Newton. A expressão do polinômio interpolador com um ponto, com 2 pontos, 3 pontos, j pontos. Parece tudo uma grande confusão, um monte de índice, de coisas variando, mas tem partes que são mais fáceis que outras. Se a gente olha, por exemplo, para o polinômio de grau 1, a gente vai ter uma parte que é relativamente normal, x menos x0, isso aqui já tinha aparecido no Lagrange anteriormente, e a gente vai ter um número aqui que, relembra vocês, isso aqui veio do m, veio do coeficiente angular da reta. Esse número é mais chatinho de calcular. Com 3 pontos, de novo, a gente vai ter um produtório que vem do Lagrange, a gente vem do polinômio anterior, é uma coisa recursiva, então a gente pode considerar que não vai dar mais trabalho, o P1 já foi calculado na iteração anterior, quando eu tiver na iteração J, é só reaproveitar o que foi feito antes. X menos x0 e x menos x1 também é tranquilo. O que não é tão tranquilo é da onde que veio esse número daqui, o coeficiente A da parábola. Isso continua sendo verdade quando eu tenho J pontos. O polinômio de grau J é o polinômio de grau J menos 1, mais um produtório que é bem normal, e, por fim, o nosso um termo esquisito. Então, a dificuldade do método de Newton é calcular esse tipo de termo esquisito, esses coeficientes daqui do final. E é para isso que a gente vai usar uma tabelinha que está nessa forma aqui, que já estava na proposta original do Newton. A gente vai fazer uma tabelinha parecida com essa, só que na vertical, e não... A gente vai rotacionar isso aqui. Vamos fazer com um exemplo concreto daquela interpolação do nosso nitrato de ferro, e as coisas vão ficar um pouquinho mais claras. Fazendo a situação para o Excel, eu coloquei aqui os 3 pontos que a gente vinha trabalhando anteriormente, e aí eu já tracei quem é o P1, P1 envolve o ponto 8 e o 12, só os dois primeiros. Já tracei o P2, que é a parábola. Eu não tracei o P0, que é o polinômio constante em 10636. Esse é trivial, não tem muito o que fazer. Agora a gente quer obter esses coeficientes. E eu disse que tinha um jeito fácil de fazer. Como é que a gente vai fazer isso na mão? A gente vai construir uma tabelinha da seguinte forma. Aqui a gente coloca os valores dos nossos pontos observados. Ao lado a gente coloca os pontos, os y correspondentes. Esse aqui vai ser 1,0636, 1,0989, 1,1359. E aí a gente vai fazer uma operação que é chamada de diferenças divididas. É uma ideia de um ΔY sobre ΔX. A gente vai fazer a diferença entre esse ΔY dividido por esse ΔX. Eu vou fazer a conta no Excel para me facilitar. Seria 1,0989. Então, menos esse, menos 1,0636, dividido pelo ΔX correspondente, 12 menos 8, evidentemente 4. Esse resultado é isso aqui, 0,00825. Esse 0,0825, se vocês repararem, é o coeficiente que está aqui. É exatamente o ΔY sobre ΔX. Não é tão surpreendente que seja o meu m, seja o coeficiente que está aqui. Eu faço a mesma coisa agora com esse parzinho aqui. Então, esse ΔY dividido por esse ΔX. Isso aqui vai ser igual a esse menos esse, dividido por este menos esse. Então, só de preguiça de digitar os números, aqui eu estou fazendo com a fórmula, mas é o mesmo procedimento anterior. 00925 e 00825. Esse 009 a gente ainda não viu. São dois, isso. 00925. Ele ainda não tinha aparecido em nenhum lugar. Agora a gente vai fazer mais uma diferença dividida, uma diferença entre esses dois, e aí o ΔX correspondente é o maior ΔX de todos, é o x2 menos x0. Essa conta então vai ser sempre de baixo para cima, nem sempre é o maior menos o menor, mas é sempre de baixo para cima.
dividido por, também de baixo para cima, este menos esse. Então, 16 menos 8 e as duas diferenças divididas anteriores. E esse número que é calculado aqui, para surpresa de várias pessoas, é o coeficiente da parábola, é o x ao quadrado, o coeficiente do x ao quadrado. Eu vou só escrever o comecinho dele, 5,31 10 a menos 5. Lógico, nesse caso aqui é um coeficiente muito pequeno, porque essa parábola praticamente é uma reta, é o que a gente já tinha discutido anteriormente. O que interessa não é tanto o valor nesse caso, é mais a técnica. E esse é um jeito de só fazer diferenças e divisões, por isso diferenças divididas, e que permite a gente obter esse polinômio, os polinômios finais. Então qual é o passo a passo do método de Newton para interpolação? A gente constrói essa tabela de diferenças divididas, e aí a gente vai construir os polinômios de forma recursiva. O primeiro deles, o P0 de x, é o polinômio constante olhando para o primeiro que está aqui, 1,0636, sem grandes emoções. O próximo, o meu P1 de x, como é que era a fórmula dele? Ele tinha uma parte recursiva, o P1 dependia do P0, isso aqui é o P0 de x, que eu já vou substituir o valor, 0,636. Ele tinha uma parte x menos x0, que mais, eu vou deixar x menos 8, não vou explicitar as contas, multiplicado por um coeficiente. E esse coeficiente é nada mais nada menos do que o coeficiente que está aqui. Então a gente vai andando por essa diagonal aqui, a gente vai aproveitar, a gente já usou o 10636, agora a gente vai usar esse aqui, depois a gente vai usar o outro, e assim por diante. Então esse aqui é 0,00825, e o último deles, o P2 de x, ele vai ser, ele depende do P1 de x, e aí a gente deixa em função mesmo, você poderia, lógico, substituir e fazer todas as contas, mas eu vou deixar em função disso. Na hora que eu quiser calcular o P2, eu substituo valores. Ele tem aqueles produtórios como era feito anteriormente, x menos 8, x menos 12. E aí o coeficiente que vem aqui é o 5,31, 10 a menos 5. Então a gente constrói a tabelinha em primeiro lugar, com essas diferenças divididas, e aí a gente vai montar os polinômios dessa forma recursiva, então começando no P0 e aumentando a ordem. Para a gente formalizar esse procedimento que a gente fez, a notação não é a mais clara do mundo, eu peço desculpas, mas não fui eu que inventei, é a notação comumente utilizada nessa área, e ela é um pouquinho confusa assim. A gente faz o seguinte, a gente escreve de uma forma genérica x0, x1, x2, ao lado deles a gente calcula um f de x0, f de x1 e f de x2. Esse f é o operador de diferenças divididas. Ele não é uma função, repito, não é uma função. Ele é algo um pouco mais genérico que isso. Ele parece bastante uma função quando a gente só tem um argumento, que é o que a gente escreveu até agora, porque o operador, quando ele só tem um argumento, ele retorna o y correspondente. Análogo para os demais, então se eu fosse fazer a conta, o operador no ponto x1 seria o y1, como a gente fez aqui. Mas ele não é uma função porque a gente vai continuar construindo essa tabela, e eu vou escrever isso aqui como sendo o operador de diferenças divididas, envolvendo x0 e x1. E esse operador de diferenças divididas, para dois pontos, x0 e x1, ele é o ΔY sobre ΔX, ele é o f de x1 menos f de x0. Então é esse procedimento que a gente fez aqui. ΔY dividido por ΔX, dividido por x1 menos x0. E algo semelhante para o outro que está aqui, f de x1, x2,
A gente escreve o operador sempre nessa ordem crescente, então x0, x1, ou x1, x2, como está aqui agora, mas na hora de calcular a gente faz de baixo para cima, do maior para o menor, digamos. Para terminar, esse último que a gente escreveu aqui, que é o que vai depender de 3 carinhas, o operador de diferenças divididas de x0, x1 e x2, ele é calculado como sendo x0, x1 e x2. Ele é esse ΔF, então ele depende dos anteriores, f de x1, x2, menos o outro, como a gente fez aqui, menos f de x0, x1, e o ΔX correspondente a ele é o ΔX correspondente a todo mundo. Por isso aqui dividido por x2 menos x0. E os coeficientes que vão interessar para a gente são os que estão nessa diagonal, digamos. Então esse aqui vai ser o coeficiente do P0, esse aqui vai ser o coeficiente do P1, esse aqui vai ser o coeficiente do P2, e assim por diante, se fosse uma ordem maior também. A notação, repito, não é a mais clara, é mais fácil fazer a conta do que descrever a conta. Mas vocês vão encontrar essa notação por aí, e essa é a explicação dessa notação. Sabendo que não é uma função, pensa mais como se fosse uma função de programação, uma função não matemática, mas uma função de programação, que pode ter mais argumentos, mas ela é meio estranha porque ela tem essa definição recursiva, cada uma depende dos anteriores. Os dois métodos, o método de Lagrange e o método de Newton, eles vão produzir o mesmo tipo de resposta, o polinômio interpolador é único, como a gente já tinha falado anteriormente. O método de Newton é um pouco mais fácil para você ter o polinômio da forma geral, para você ter ele numa forma que depende de qualquer x, ele é um pouco preferível. Se você só quer calcular em um único ponto, dá para fazer por um caminho ou pelo outro, mas se você só quer para um único ponto, o método de Lagrange vai ser mais rápido para fazer as contas.